Eu já falei aqui sobre os problemas da ureia na hora de adubar, da importância da calagem para a adubação, mas muitas pessoas ainda têm a dúvida de até quando elas podem adubar. Mas às vezes o problema na adubação é logístico, mas de forma geral, até quando eu posso adubar de forma eficiente. Fala galera do agro, eu sou o Davidson, engenheiro agrônomo, e esse aqui é o canal Valor Agro. E hoje a gente vai falar sobre até quando você pode fazer uma adubação que realmente vale a pena. Então primeiro, para a gente entender até quando a gente pode fazer uma adubação, a gente precisa primeiro entender que todo fertilizante tem um tempo para realmente liberar os nutrientes que estão ali nele. Cada fertilizante tem uma solubilidade diferente. Por exemplo, o calcário tem uma solubilidade diferente da ureia. E a solubilidade, basicamente, grosseiramente falando, é o poder de dissolver na água. Se você pegar um copo e colocar ureia, e você colocar um copo e colocar calcário, você vai ver que a ureia dilui muito mais rápido e muito melhor na água do que o próprio calcário. Então, se cada fertilizante tem um tempo para diluir no solo e entrar na solução do solo, retido nas cargas do solo e depois ser liberado continuamente ali para a planta, na solução. Então, cada fertilizante, teoricamente, tem um tempo. Mas, de forma geral, a gente não olha o fertilizante só para a parte de solubilidade dele e faz as adubações como um todo. Você não vai separar por conta disso a ureia e o nitrato de potássio, por exemplo. Você não vai separar só por conta das diferenças de solubilidade de cada fertilizante. Mas o fato é que, às vezes, não dá tempo de você fazer a adubação na melhor época possível. Tanto por questões logísticas, tanto por questão de planejamento, quanto por questões climáticas. Por exemplo, depois do calcário, é uma dúvida que muita gente tem, quando você pode fazer a adubação depois de aplicar calcário, o ideal seria depois de pelo menos 3 meses. Obviamente o calcário vai reagir por muito tempo. Ele é muito pouco solúvel, então ele fica reagindo por muito tempo. Depois de 1 ano você ainda vai ter reação daquele calcário. Porém, o momento que se entende como o melhor é depois de uns 3 meses, até por uma questão de logística também. Porém, às vezes não é possível você fazer, você tem que fazer antes. O ideal seria que, no mínimo, 1 mês, para ter tempo daquele calcário ter reagido um pouco no solo. Porém, aí a gente entra numa outra parte, que é a demanda da planta. Ela é basicamente você fornecer nutrientes para a planta, para ela utilizar num determinado momento específico, ou em todo o ciclo da cultura. Em culturas anuais você pode fazer 1, 2 adubações, às vezes até 1 adubação. E você fornece para o ciclo inteiro. Nas perenes você costuma repartir, até para evitar perdas desses nutrientes. Então, se você está adubando, por exemplo, café na época de floração, é diferente de você adubar, por exemplo, na época de expansão do fruto. Porque se você adubar muito fora da época de real demanda da planta, aquele nutriente pode ser perdido de alguma forma e quando a planta precisar, ele já não está mais lá. E é por isso que a gente fraciona a adubação. Esse é um dos motivos de fracionar a adubação. E também tem a parte logística mesmo, né? E logística aqui, eu quero dizer mão de obra, quando esse fertilizante for realmente entregue na propriedade. E também vai ser influenciado pelo clima, né? O período chuvoso, como eu falei, eles são solúveis. Os fertilizantes são solúveis. Se você colocar eles num momento onde não tem água, não tem solução, não vai ter absorção, ou vai ter uma absorção muito prejudicada, porque sempre tem água no solo, mas a disponibilidade de água é um fator limitante. E às vezes o melhor é que simplesmente seja feito. Por exemplo, na situação do calcário, o ideal é que seja 3 meses. O mínimo do mínimo é 1 mês. Mas a verdade é que o tempo para você adubar de forma geral, ela é determinada pelo clima e assim pela planta também. Então, se você não tem outra opção, se não existe outra opção para você, é melhor que você faça a adubação até junto com o calcário, se fosse possível, do que não fazer. Obviamente pode ter muitos problemas, mas a gente está aqui trabalhando com uma hipótese onde você não tem outra opção. Se você não tem outra opção, feito é melhor que perfeito. Agora, como eu falei, os fertilizantes eles têm solubilidades diferentes. Logo, vão fornecer nutrientes em tempos diferentes. Isso está diretamente relacionado com a solubilidade do fertilizante, com a demanda da planta e como ele se comporta no solo. Sendo assim, para entender até quando você pode
adubar, não numa situação de calcário, como eu acabei de falar, mas numa situação de fazer uma adubação mesmo, fazer uma segunda, uma terceira adubação, ou que seja a primeira adubação. No café, por exemplo, não adianta você querer fazer adubação na época de cereja. Toda a demanda que o cafeeiro poderia ter já foi. Ele já precisou de todo o aporte nutricional e que você forneceu ou não. Então nessa fase já não tem grandes demandas. Mas as plantas não demandam nutrientes o ano inteiro? Demandam. Mas acontece que quando você faz uma adubação, você não está colocando simplesmente para sobreviver. Você está colocando uma carga nutricional suficiente para ela produzir. Então é por isso que é tão importante você observar a fase, para você entender se ainda vale a pena fazer uma adubação ou não. Às vezes você perdeu tanto o momento de fazer essa adubação, por exemplo, uma segunda adubação que não tem como você entrar por conta de muita chuva. Às vezes você perdeu aquele tempo que você simplesmente não vai conseguir recuperar. Não vai conseguir porque o nutriente que você colocar não vai ser mais utilizado da forma como poderia. Então o que responde se você pode ou não adubar é a condição climática, a disponibilidade hídrica. Se aí tem uma irrigação, aí é uma outra questão. Agora, até quando você pode adubar é uma questão respondida pela fase da planta. Em que fase a planta está? Ainda vale a pena fazer essa adubação? Ainda vale a pena no sentido, o que eu colocar vai ser utilizado nessa safra? Vale a pena fazer esse aporte agora, visando a próxima safra? Se for uma cultura anual, vai ser utilizado nessa safra? São esses questionamentos que você tem que responder para saber até quando você pode ou não adubar. Então, se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou em algum momento, se inscreve nesse canal. Então, até o próximo vídeo. O agro não para.